Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira. E hoje vamos de função do primeiro grau. Então aqui você vai ver tudo que precisa para entender tudo sobre a função do primeiro grau, tá? Então a lei geral de formação nós temos f de x, que é igual a ax mais b. F de x é a mesma coisa que o valor de y, tá? Então, a significa o meu coeficiente angular, e B é meu coeficiente linear ou termo independente. Então é importante que você saiba, na minha equação, o que significa cada termo. Então o termo que multiplica x, porque ele pode vir nessa ordem, ele pode vir trocado. Eu posso ter ax mais b, eu posso ter b mais ax. Então a ordem aqui dos fatores não altera a soma. Então todo termo que vier multiplicando x, eu vou saber que é sempre o meu coeficiente angular. Enquanto que o termo que fica afastado sempre será meu termo independente ou coeficiente linear, tá? Então vamos ao exemplo aqui. Y é igual a 3x mais 5. Então a gente já sabe que eu posso substituir f de x sempre por y. Quem é meu termo, ou melhor, meu coeficiente angular? Então nesse caso aqui, quem está multiplicando o x é 3, então 3 é meu valor de A. O 5 é meu termo independente, então vai ser o valor de B, tá? Então esses valores podem vir positivos, podem vir negativos, tá? Isso só vai diferenciar o quê? Na hora agora de classificar a minha função. Se minha função, o A, for maior que zero, ou seja, um valor positivo, eu sempre vou considerar essa função como uma função crescente. Se o A vier negativo, minha função vai ser decrescente. Ah, professor, mas e o B vir positivo ou negativo? Então ele não vai influenciar o valor de B se a função é crescente ou decrescente. É apenas o valor de A que você vai ter que levar em consideração para classificar esta função, tá? Se ela é crescente ou decrescente. Vamos aos exemplos, tá? O primeiro exemplo de uma função crescente. 2x menos 1. Então você observa que o valor de A é maior que zero. Então logo é crescente. Y igual a menos x mais 4. Eita, professor, não tem nenhum valor multiplicando x. Então a gente já aprendeu lá na matemática básica, quando o x vem sozinho, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Como está negativo, é a mesma coisa que eu tivesse o menos 1, tá? Então aqui o A é menor que zero, tá ok? Raízes da função. O que é uma raiz de uma função? O raiz da função é o valor de x que eu preciso identificar esse valor de x para y igual a zero. Então eu sempre vou igualar a minha função igual a zero para encontrar a raiz da função, ou seja, os valores de x para que y seja igual a zero. Tá? Então você pode anotar, as raízes da função são sempre os valores de x para que y seja igual a zero. Então vamos aos exemplos. Eu tenho y igual a 2x menos 4. Qual é a raiz dessa função? Então, primeira coisa é, eu vou igualar o y a zero. Então, 0 é igual a 2x menos 4. Não é? Matematicamente falando, não é isso, mas a gente sempre cuida de dizer o seguinte, que o 2x passa para cá, né, negativo, que é igual a menos 4, que repete no segundo termo. Então, eu passo o menos 2 dividindo aqui, que ele está multiplicando. Então, eu teria x igual menos por menos mais, 4 dividido por 2 dá 2. Então eu encontraria x igual a 2. Seria a raiz dessa função aqui, tá? Vamos a esse segundo exemplo. Ao invés de y, ele colocou f de x é igual. Então é a mesma coisa. F de x a gente aprendeu que é a mesma coisa que y. Então isso aqui é y, que a raiz é igual a zero. Menos 3x mais 18. Mesma coisa. Menos 3x vem positivo. Está negativo, né? Então, x vai ser igual a 18. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 6. Então, essa seria a raiz dessa função aqui, tá? Os gráficos da função. Então, é muito importante que você faça a interpretação do gráfico, porque você pode, de repente, ter uma questão que se peça para você identificar a função em determinados gráficos. Então, vamos só relembrar aqui, tá? Então veja, quem é, por exemplo, aqui o valor de B? Então, dado uma função y igual a ax mais b. Então, como é que você identifica os valores em relação à função? Sempre B vai ser o valor que toca em y.
tá? Ou seja, a minha reta, uma função do primeiro grau, sempre vai ser uma reta, tá? Até porque se não fosse uma reta, fosse uma parábola, né, a gente teria uma equação do segundo grau, por exemplo. Como aqui x elevado a 1, então é a equação do primeiro grau, tá? Então, para que vocês identifiquem sempre, o ponto em que corta o eixo em y no plano cartesiano sempre vai ser equivalente ao valor de b, certo? E esse outro ponto aqui será igual a minha raiz da função. A raiz da função. Então vamos ao exemplo? Vamos a esse exemplo aqui, tá? Então, dada essa função, identifique aqui como seria essa reta, tá? Como a gente poderia projetar essa reta. Então, primeiro ponto. Já que eu preciso da raiz da função, eu preciso encontrar a raiz dessa função. Então, se a gente for calcular a raiz da função, lembra, eu primeiro tenho que igualar o y a 0. Então, eu teria aqui 0, que é igual a 3x mais 6. Passo para lá, fica menos 3x igual a 6. Logo, x vai ser igual a 6 dividido por menos 3. Que eu vou ter um valor igual, mais por menos dá menos, 6 dividido por 3 dá 2. Então, a raiz é menos 2. Então, eu vou primeiro procurar aqui, ó. Na reta y eu sei que é o b. Quem é o b aqui, ó? O que está representando nessa função? Quem é o b? O 6 é o b, então eu vou procurar. O b é sempre na reta y, então vamos representar aqui. Vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que o 6 fique aqui, ela na reta y. Quem é minha reta x? É a raiz da função. A raiz da função é menos 2. Aí eu vou na reta x agora, tá? Na reta x, o menos 2, eu sei que aqui é a origem, aqui é 0. Então o negativo vai estar para o lado de cá. Menos 1, menos 2. Então, menos 2. Então eu sei que essa reta ela vai passar aqui. Então esse gráfico ficaria dessa forma, o gráfico dessa função. Então ele cortaria o y em 6 e cortaria o x em menos 2. Tá, pessoal? Aí você pode me perguntar, professor, mas se a questão pedir agora o valor de x, como a gente poderia resolver? Vamos a um exemplo. Então dá print aí na tela. Então vamos considerar uma função f de 6 é igual a 3x menos 2. Então vamos calcular aqui. Então neste caso agora. Então nesse caso, então entendam agora quando é que a gente pode usar o f de x. É quando ele pede um valor de x, ou seja, para esse valor. Então, o que é que eu poderia encontrar? Então, sendo 6 o valor de x, então ele quer encontrar agora o valor de y, tá? Então, na raiz da função, a gente faz o cálculo para encontrar o valor de x. Neste caso aqui, como ele deu o valor de x, a gente só vai substituir. Então, o f de 6 vai ser igual a 3 vezes 6 menos 2. Logo, o f de 6 vai ser igual. Então, nesse caso, a gente primeiro faz o quê? A subtração ou o produto? Então, é óbvio que é o produto, tá? Tem gente ainda que erra esse tipo de operação aqui, tá? Então, 3 vezes 6, 18, menos 2. Logo, f de 6 vai ser igual a 16. Tá ok, pessoal? Até a próxima.